Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 6, a morte de Cristo. No tópico 1, o que Cristo proclamou da cruz, foi tratado os seguintes assuntos. Quais as palavras de Cristo proferidas no Calvário? E o que significa a palavra expiação? E hoje, no tópico 2, a cruz trouxe redenção, reconciliação e propiciação. Bem? Amados, então vamos começar com a palavra redimir. O que significa redimir? Quer dizer, comprar de volta, readquirir uma pessoa ou coisa, mediante o pagamento do preço exigido. Então, tal conceito de redenção ou resgate com relação a escravos, né, foi decretado pela lei mosaica, lá no livro de Levítico, no capítulo 25, versículo 47 e 48. E nós vamos deixar aqui um resuminho, depois você lê os versículos na íntegra, ok? E vender-se ao estrangeiro. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Então, toda a humanidade se encontra vendida à escravidão do pecado, como diz lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 14, a parte B. E precisa, naturalmente, de um redentor que possa resgatá-lo. Nós temos que entender isso, amados. Então, vamos reforçar aqui. O preço elevado de tal redenção é a morte. Como se lê lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, a parte B. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, foi por isso que, para nos resgatar, Jesus morreu em nosso lugar. Isso é o ponto, nós temos que entender isso. É princípio basilar, ok? Então, a quem é devido o preço da redenção? Evidentemente que não é a Satanás. Nós começamos a ver isso na aula passada. Ele simplesmente escraviza aqueles que escolhem uma vida de pecado, ok? Então, o preço do resgate é devido à santidade de Deus. A nossa dívida é com Deus mesmo, ok? Entenda. E foi Deus, não Satanás, que aceitou o pagamento, né? Mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O resultado disso foi a derrota eterna de Satanás, amados. Jesus se declarou redentor da humanidade quando disse que a sua missão era a de dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus, no capítulo 20, versículo 28, a parte B. E se nós continuarmos trazendo referência, nós também temos ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, a parte A, nos fala de Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Amados, observe, a palavra redimir ou resgatar, ela é usada muitas vezes na Bíblia, sendo que muitos desses usos prefiguram a obra redentora de Cristo, ok? Pedro fala do preço da nossa redenção, ou resgate, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E em Gálatas, no capítulo 3, verso 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Mas observe, nós podemos notar porque a morte de Cristo foi aceita por Deus como preço do nosso resgate. Embora tendo a forma humana, Cristo não teve pecado, como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Ok? Então, só
um ser imaculado, ou seja, sem mancha, sem pecado, poderia redimir, resgatar outro indivíduo pecador. E aí você já começa a entender o porquê que Cristo teve que nascer como homem, né? Porque só um outro homem poderia nos resgatar. E esse teria que ser imaculado, né? Para nos redimir, ok? Então, por morrer a mais terrível morte, conforme a lei mosaica, lá em Deuteronômio 21, no capítulo 21, versículo 22 e 23, a morte de cruz, Cristo pôde redimir todo ser humano, até o mais pecaminoso que vier a crer nele. Okay? Reconciliação. Nós vimos redenção, agora vamos para a reconciliação. É harmonizar as relações interrompidas entre dois indivíduos, promovendo o mútuo entendimento através da remoção de barreiras e restaurando a comunicação entre elas, ok? Observe, o processo de reconciliação geralmente abrange três pessoas. Primeiro, o ofensor. Segundo, o ofendido. Terceiro, o mediador. Então, vamos resumir cada uma delas. No caso espiritual, o ofensor é toda a humanidade, ok? A Bíblia afirma claramente, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ofendido é o Deus Santo, que, dado ao estado pecaminoso de Adão e Eva, os expulsou do jardim do Éden. Tá? Então, a natureza de Deus não tolera a comunhão com os pecadores, cujo destino é a morte. A separação eterna de Deus, a menos que se arrependam e sigam a Cristo. Para ficar mais fácil você entender isso aqui, é só você lembrar, e nós vamos talvez falar mais na frente sobre isso. Na cruz do Calvário, Jesus falou por que Deus o havia abandonado, porque ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, né? Então, a natureza de Deus não tolera a comunhão com os pecadores, entenda isso. Então, amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. A reconciliação agora. O reconciliador é Jesus Cristo, que veio reconciliar com Deus não os justos, mas os pecadores. Ok? Vejamos agora o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8 e 11. Diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Observe, amado, vemos nesse trecho que antes de aceitarmos a Cristo como nosso Redentor, éramos chamados inimigos de Deus. Vemos também que o preço da nossa reconciliação por Deus foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, lembrando que o salário do pecado é a morte, não podemos imaginar como Cristo sentiu a agonia daquela separação com o Pai, né? Quando ele mesmo, como eu já falei agora, bradou no Calvário, lá em Mateus 27, versículo 46. Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Por ser Cristo o perfeito sacrifício, a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou entre os mortos. Para quê? Para continuar a sua obra de reconciliação em favor dos crentes, daqueles que creem em Cristo Jesus, ok? Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ainda em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amados, não foi só a nossa reconciliação com Deus que a morte de Cristo nos proveu, mas também o ministério da reconciliação. Se você prestou atenção, nós citamos isso bem citado aqui, que é a reconciliação, né, que nós somos agora, temos o ministério da reconciliação entre os homens. Mas observe, um cristão iracundo, dado a contendas, duro, intrigante e que não perdoa, é uma anomalia no meio do corpo de Cristo. É um escândalo para o reino de Deus, uma vez que fomos chamados para o ministério ou para ministrar a reconciliação da parte de Deus. Então, observe, antes de nós entrarmos aqui em 2 Coríntios, quando Jesus Cristo ele te deu um desígnio, ir por todo mundo e pregar o evangelho, ele estava te dando, falando, olha, você é um reconciliador. Então, você leva as boas novas e diz para essas pessoas que agora elas têm acesso até a presença de Deus. Ok? Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18, nos diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ok? E também, lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo do 17 ao 22, a posição do propiciatório como cobertura da Arca da Aliança ressalta o fato de, em Cristo, a misericórdia de Deus sobrepõe a maldição da lei. Ok? Então, observe. Cristo foi dado por Deus Pai como propiciação pelos pecados daqueles que tivessem fé no seu sangue derramado. E em Romanos, no capítulo 3, versículo 24 e 25, diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por meio de Deus. Então, observe, ser justificado concernente à salvação. O que isso significa? Significa ser declarado justo, livre de pecados cometidos. Nossas tentativas de esconder ou encobrir os nossos próprios pecados é tão inútil, amado, como a folha de figueira que Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez diante de Deus no Jardim do Éden. Vale a pena lembrarmos que o Senhor proporcionou a Adão e Eva vestes de peles, com que se cobriram depois que eles lhe confessaram os seus pecados. Mais uma vez, se nota o derramamento de sangue para satisfazer a santidade de Deus. Né? Violada ou violentada ali, que fora pelo pecado. Em 1 João, no capítulo 1, verso 8, diz, se dissermos que não temos pecado, pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, quem nos justifica? É Cristo. Ele que nos justifica. Né? Se tivermos fé no seu sangue, Deus vê, ao olhar para nós, não as leis violadas em nosso coração, mas a propiciação através do sangue de seu Filho. Entenda isso, o sangue de Jesus se sobrepõe aos nossos pecados. Satisfeita a justiça de Deus, somos justificados mediante o divino sangue expiador, como se não tivéssemos cometido nenhum delito, nenhuma transgressão, nenhum pecado. E para nós encerrarmos, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Então, observe, quem é capaz de medir ou calcular a grande misericórdia de Deus? Era
por nós necessário morrermos. Ele proporcionou o único agente digno de servir como propiciação pelos nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo, que se esvaziou da sua glória, de tudo que tinha, e veio para nos resgatar, para nos redimir, nos reconciliar com Deus Pai. Amém, amados? Então, na próxima aula, no capítulo 7, a ressurreição de Cristo, tópico 1, a ressurreição de Cristo e sua importância. Vamos responder as seguintes questões. Qual a importância da ressurreição? Quais os argumentos contrários à ressurreição? Ok? Para nós termos essa visão e esse entendimento. Amém? Então, amados, nós aí estamos cada vez mais conhecendo mais de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós possamos usar esse material para nós estarmos cumprindo o nosso ministério de reconciliador e pregar o evangelho às outras pessoas, né, para que elas também tenham a mesma oportunidade que você um dia teve, de conhecer esse caminho, ok? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, né, vá ali nos comentários e fala por que você não gostou. Se você tem alguma dúvida, faça a sua pergunta, deixa ali também nos comentários que nós estaremos te respondendo, ok? E que nós juntos possamos crescer em conhecimento e graça. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.